Mais um dia estamos aqui na presença do Senhor para refletir um pouquinho a respeito da palavra de Deus nesses dias complicados. Eu gostaria de refletir hoje a respeito de quem é esse Deus que nós servimos, aonde nós colocamos a nossa segurança. E, na verdade, todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo, surgem perguntas, surgem questionamentos, e, na verdade, a nossa segurança ela está posta no Senhor. E, em função da dureza do quadro, da seriedade do quadro, nós precisamos confiar que esse Senhor, Ele é suficiente para nos dar livramento. E com certeza Ele já tem saídas para nós, mas nós precisamos confiar. E em confiando nesse Senhor, nós precisamos saber que esse Senhor, Ele é extremamente poderoso. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo de número 121, que diz assim: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá. O guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. No último vídeo eu falei um pouco a respeito desse texto, e justamente o interessante ele olha para os montes e faz a pergunta: eu elevo os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então você começa a entender que Ele está esperando o socorro de alguém que é poderoso, que fez os céus e a terra. Não é um deusinho de barro, não é um deusinho qualquer. Aí as pessoas ficam olhando para a grandeza do problema e esquecem da grandeza do seu Deus. A palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar o reino dos céus. No texto de 2 Reis, capítulo 19, versículo 34 e 35, mas se descreve a narrativa toda no capítulo 19, ele descreve um ataque de Senaqueribe, rei da Síria, contra Israel e contra Ezequias. E ele diz e afronta de uma maneira assintosa e diz que vai tomar Jerusalém. E em todos os outros reinos por onde ele passou, por onde ele guerreou, ele simplesmente destruiu. E quem poderia salvar das mãos dele? E o interessante é que Ezequias vai ao profeta Isaías, e Isaías libera uma palavra do Senhor, que pelo caminho que ele veio, ele retornará. E que ele não iria entrar, ele não colocaria os pés dentro de Jerusalém. Aí no capítulo 34, o texto diz assim: eu defenderei a cidade para livrar por amor de mim e por amor a Davi. Então, quando Deus diz que vai livrar, Ele simplesmente livra. E o versículo 35, o anjo do Senhor exterminou 185 mil soldados. Entrou, exterminou, e no outro dia, quando chegaram, só encontraram os cadáveres. Um anjo deu cabo de 185 mil soldados, 185 mil guerreiros. Então você começa a entender que simplesmente não tem como se levantar contra esse Deus. E as circunstâncias que nós estamos vivendo nos dias de hoje, a nossa esperança ela está sendo colocada no Senhor. E em sendo colocada no Senhor,
nós precisamos entender que este Senhor, Ele é um Senhor que cuida. Ele é um Senhor que na verdade, Ele está vendo toda essa situação e em vendo toda essa situação, Ele tem uma saída. Mas eu gostaria de citar um outro texto. E esse texto também nos dá a dimensão de quem é esse Deus. É o texto de Josué. Josué capítulo 10, que fala a respeito do sol ter parado para Josué guerrear. E o interessante o texto diz assim, Josué capítulo 10, versículo 12, diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, se detenha em Gibeon, e lua se detenha no vale de Aijalon. Então Josué determinou que o sol se detivesse e a lua se detivesse. Aí as pessoas vão para a ciência e dizem que em função do movimento de rotação, isso daria um conflito, e ficam questionando se o sol parou, se a lua parou, se a terra parou. Mas nós, quando consultamos a Bíblia, e muitas pessoas questionam a Bíblia e dizem que a Bíblia não é um livro de ciência. Realmente a Bíblia não é um livro de ciência, mas quando a Bíblia informa sobre alguma coisa, ela informa porque aquilo ali é fato e aquilo ali é fato verídico. Então, na verdade, você que fica questionando o poder desse Deus, você que fica questionando se esse Deus é capaz de fazer ou não, ou capaz de não fazer, e fica se questionando se o sol parou, se a lua parou, se a terra parou, eu tenho uma informação para você. Foi o universo que parou para que Josué resolvesse o problema da sua guerra. Josué estava lutando uma guerra e precisava que o dia mantivesse claro para que ele pudesse terminar. E Deus foi lá e travou o universo. E travou o universo para que o servo dele continuasse a sua batalha e fosse vencedor. Então, você pode ficar questionando, eu poderia te dar as referências, mas vá no Google, vá na internet, tem estudos lá, tem vídeos no YouTube de doutores em física, e ele vai te mostrar por A mais B que realmente o que parou foi o universo. Então você não precisa ficar questionando se o pastor disse isso ou disse aquilo. Vá pesquisar que você vai encontrar a mesma informação que a Bíblia diz. Muitas vezes, quando a ciência chega em determinado lugar, a Bíblia já está lá há muito tempo afirmando determinadas coisas. Então se faz necessário. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque justamente o Salmo começa: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então ele está descrevendo a grandeza desse Deus que vai promover o socorro. Então esse Deus tem condição de promover e de fazer qualquer coisa, porque é um Deus que fez o céu e a terra. Ele não fez uma obra mal ou menos, ele fez o céu e a terra. Então, a grandeza das providências dele são absolutamente fantásticas. E você pode estar perguntando, mas como é que o Deus vai livrar de toda essa circunstância do coronavírus? Nós estamos vendo, embora o noticiário esteja tremendamente conturbado, mas nós estamos vendo que o resultado do coronavírus aqui no Brasil não está sendo igual o que tem sido no mundo afora. Então você começa a observar que tem algo de sobrenatural acontecendo. As pessoas estão questionando se devem ficar em casa ou se devem sair. Não, ficar em casa é um ato de prudência. De prudência em função do nosso sistema de saúde não comportar uma avassaladora, maciça presença de pessoas precisando de atendimento. Então,
essa solução de ficar em casa é uma solução preventiva. Mas, na verdade, a solução de proteção, ela é do Senhor para aqueles que confiam no Senhor. Então, eu gostaria de fazer para você, de pedir para você, é que renove a sua confiança no Senhor. Tira os olhos do seu problema um pouquinho e fixe os seus olhos no seu Senhor. Que você vai começar a ver que a grandeza desse Senhor é um Senhor que é capaz de parar o universo. Nós não estamos falando de vírus, nós estamos falando da grandeza do universo, das forças motoras, de todas as reações que envolvem esse universo parar. E este Deus foi capaz de parar através do pedido e da ordem de um homem. Então nós começamos a entender que a nossa vida, ela está toda e garantida nas mãos desse Senhor. E baseado nisso é que eu venho pedir para você, coloque seus olhos, eleve os seus olhos para o monte. E é justamente um monte que virá o socorro. Eu disse aqui num outro vídeo anterior que com relação à serpente de ouro, semente de bronze foi colocada num lugar alto para que as pessoas estivessem elevando seus olhos para o monte. Ou seja, à medida que você eleva os seus olhos para o alto, você contempla a face do Senhor. E é desse Senhor que vem a segurança, desse Senhor que vem as respostas, e é desse Senhor que vem as saídas para a vida. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Se nós pudéssemos traduzir, uns confiam nos seus planos de saúde, outros confiam na ciência e na medicina, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque esse Senhor é o que fez os céus e a terra. Este Senhor que dá ordem ao universo. No episódio de Jesus no barco, no mar da Galileia, os discípulos ficaram espantados porque disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí eu diria para você, não só o vento, como o mar e o universo também lhe obedecem, porque ele disse, e assim o fez. O universo parou para que Josué vencesse. Então, descanse no Senhor, renove a sua confiança no Senhor, tira os olhos do coronavírus e olhe para o Senhor, porque é do Senhor que vem a cura, é do Senhor que vem a bênção, é do Senhor que vem a libertação e é do Senhor que vem a solução. Tome posse dessa palavra, descanse no Senhor, confia nele, porque este Senhor é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos. Confia no Senhor, descanse no Senhor, tenha um dia abençoado na presença do Senhor, renove a sua confiança no Senhor e exercite-se em buscar ao Senhor, porque a resposta já está à nossa porta, porque o Senhor garante que nos dará a vitória. Fique na sua paz.